Para muitos, notícias como crimes, mudanças no clima do planeta são sinais do fim dos tempos. Com os dias cada vez mais atribulados e com notícias assustadoras, é inevitável pensar que estamos próximos de um colapso. 7 profecias bíblicas aterrorizantes que estão prestes a se cumprir. As profecias bíblicas sempre despertaram curiosidade e fascínio, pois revelam os eventos futuros do plano soberano de Deus para a humanidade. Muitos acreditam que estamos vivendo em tempos críticos, onde sinais descritos nas Escrituras indicam que algumas das mais importantes profecias estão prestes a se cumprir. Estes acontecimentos previstos há milhares de anos por Jesus e pelos profetas abordam desde tragédias naturais, perseguições religiosas e mudanças geopolíticas até fenômenos sobrenaturais. Eles apontam para o desenrolar dos últimos dias, conforme revelado nos livros sagrados. Neste vídeo, exploraremos 7 profecias aterrorizantes iminentes e o impacto que terão sobre o mundo. Antes de começar, eu peço para que você deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. 1. A grande apostasia e o crescimento da maldade. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Mateus capítulo 24, verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Uma das marcas dos tempos é a apostasia em larga escala, quando muitos que professam a fé cristã a abandonarão. Apostasia é um termo teológico que significa a renúncia definitiva da fé, ou seja, o afastamento total e deliberado de algo. A palavra apostasia vem do grego antigo apóstasis, que significa estar longe de. O período dos últimos dias será caracterizado por heresias, corrupção moral e o afastamento generalizado de Deus. A influência de falsos mestres e espíritos malignos aumentará, enganando as pessoas e conduzindo-as à destruição. Mais do que isso, o mal se espalhará em uma escala jamais vista, como está escrito em 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Já podemos notar tais acontecimentos em nosso meio atual, onde valores morais estão sendo deixados de lado e a verdade está sendo relativizada. O mundo experimentará um colapso moral sem precedentes. 2. A perseguição final da igreja. Mateus capítulo 24, verso 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Apocalipse capítulo 13, verso 7. Foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los. A perseguição final da igreja será um período de intensa opressão aos cristãos, especialmente durante o governo do anticristo. Essa perseguição global será motivada pelo desejo de eliminar a fé em Cristo e estabelecer a adoração exclusiva ao anticristo. A crescente intolerância religiosa em várias partes do mundo, restrições à liberdade de culto e leis que marginalizam a moralidade cristã são sinais que apontam para a preparação desse cenário profético. A cada ano, a perseguição aos cristãos se intensifica no mundo todo. Atualmente, mais de 260 milhões de pessoas no mundo enfrentam algum tipo de oposição, como resultado de sua identificação com Jesus Cristo. Há pelo menos 50 países no mundo onde a Bíblia é proibida ou restrita. Em várias regiões do mundo, sobretudo em nações de maioria islâmica ou regimes totalitários, praticar o cristianismo pode representar um risco grave para a vida dos crentes. O ato de possuir uma Bíblia nesses países é considerado um delito grave, sujeitando os indivíduos a punições severas, detenções e até mesmo a pena de morte.
Durante o período da Grande Tribulação, o anticristo liderará uma campanha mundial para erradicar os seguidores de Cristo. 3. O aumento dos desastres naturais. Mateus capítulo 24, verso 7. Haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Apocalipse capítulo 6, verso 12. Houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de crina. Lucas capítulo 21, verso 25. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Jesus advertiu que nos últimos dias, tragédias naturais aumentariam em intensidade e frequência. Esses eventos são descritos em Apocalipse como parte dos julgamentos divinos, incluindo terremotos devastadores, mudanças cósmicas e fome global. É fato que catástrofes naturais e tragédias sempre existiram, mas a Bíblia é enfática ao declarar que tais eventos se intensificarão no fim dos tempos. Cristo compara esses eventos às dores de parto de uma mulher que está prestes a dar à luz. O aumento em desastres naturais, mudanças climáticas extremas e pandemias são vistos por muitos como um compromisso parcial dessas profecias. No entanto, as manifestações finais serão de magnitude muito maior e ocorrerão durante a tribulação. Estudos recentes indicam um aumento significativo na frequência e intensidade de desastres naturais nas últimas décadas. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, o número de desastres relacionados ao clima quintuplicou nos últimos 50 anos, resultando em perdas econômicas 7 vezes maiores. Embora a ocorrência de eventos geofísicos, como terremotos e erupções vulcânicas, tenha permanecido relativamente constante, a intensificação de desastres climáticos, como furacões, inundações e secas, está diretamente associada às mudanças climáticas. Além disso, há evidências de que as mudanças climáticas podem exacerbar perigos geofísicos. O aquecimento global, por exemplo, pode influenciar a atividade sísmica e vulcânica devido ao derretimento de geleiras e ao aumento das chuvas, que alteram a pressão sobre a crosta terrestre. 4. A guerra de Gog e Magog. Ezequiel capítulo 38, versos 1 a 4. Filho do homem, vire o rosto contra Gog, da terra de Magog, o príncipe supremo de Meseque e Tubal. Profetize contra ele e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: estou contra você, ó Gog, príncipe supremo de Meseque e Tubal. Farei você girar, porei anzóis no seu queixo e o farei sair com todo o seu exército, os seus cavalos, os seus cavaleiros totalmente armados, e uma grande multidão com escudos grandes e pequenos, todos empunhando a espada. Em Ezequiel, a batalha de Gog e Magog ocorre num período futuro, ou até mesmo durante a tribulação. A evidência mais forte nesse conceito é que o ataque pode ter acontecido quando Israel estava em paz. Ezequiel capítulo 38, verso 8. De acordo com Ezequiel, essa era uma nação que tinha segurança e pôs à prova suas defesas. De acordo com Ezequiel, Gog foi derrotado por Deus nas montanhas de Israel. Magog não vencerá. Deus intervirá para preservar Israel. Naquele dia, será fortemente sacudida a terra de Israel. Ezequiel capítulo 38, verso 19. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes. Versículo 21. E Deus contenderá com ele por meio da peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Versículo 22. O resultado é que as nações verão a grandeza e santidade de Deus. Versículo 23. O abate seria tão grande que levaria 7 meses para enterrar todos os mortos. Ezequiel capítulo 39, versos 11 a 12. Algo que pode confundir é o fato de que o apóstolo João descreveu uma batalha entre o bem e o mal no final do milênio, dando-lhe o nome de batalha de Gog e Magog. Apocalipse capítulo 20, versos 7 ao 9. Entretanto, há características diferentes das duas batalhas, chamadas de Gog e Magog. A primeira ocorrerá antes da segunda vinda de Cristo e a outra no final do milênio. Na batalha de Ezequiel capítulo 38 e 39, os exércitos vêm principalmente do norte e envolvem apenas algumas nações da terra. Ezequiel capítulo 38, verso 6 e capítulo 39, verso 2. A batalha em Apocalipse capítulo 20, versos 7 a 9
envolverá todas as nações. Então exércitos virão de todas as direções, não apenas o norte. Não há menção a Satanás no contexto de Ezequiel 38:39. Em Apocalipse capítulo 20, verso 7, o contexto claramente coloca a batalha no final do milênio com Satanás como personagem principal. Porém, ambas as passagens se assemelham, no sentido de que haverá grandes batalhas que destruirão completamente os inimigos de Deus e resultarão em mudanças importantes na terra. 5. Colapso econômico mundial. Apocalipse capítulo 6, versos 5 e 6. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. A Bíblia prevê um colapso econômico global, como parte dos eventos do fim dos tempos. O próprio Senhor Jesus afirmou que haverá fome em vários lugares antes do fim, indicando um evento global sem precedentes. O cavalo vermelho claramente indica que haverá uma grande guerra. A consequência disso poderia resultar em um grande período de escassez, nunca antes visto. Em 2022, a Organização das Nações Unidas informou que cerca de 735 milhões de pessoas passam fome no mundo. A escassez de água também é um problema global, afetando aproximadamente 40% da população mundial. O aumento exponencial da dívida global é uma preocupação crescente. Estudos apontam que a expansão descontrolada da oferta monetária e a acumulação de dívidas insustentáveis podem levar ao colapso do sistema monetário atual, resultando em perda de poder de compra e empobrecimento das sociedades. A combinação de crises financeiras sistêmicas, instabilidades no sistema financeiro globalizado, crescimento descontrolado da dívida global, falhas em cascata entre instituições financeiras e desvalorização de moedas, cria um ambiente propício para um potencial colapso da economia global. Some isso às guerras, epidemias e desastres naturais antes do fim descritos na Bíblia, e entendemos como a pobreza pode crescer de forma exponencial no mundo. 6. O acordo de paz do anticristo e abominação desoladora. Daniel capítulo 9, verso 27. E ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3. Pois que quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. O anticristo fará um acordo de paz com Israel, permitindo a reconstrução do templo e estabelecendo um aparente período de estabilidade. Esse pacto provavelmente marcará a manifestação do homem do pecado ao mundo. O anticristo aparecerá ao mundo de forma sedutora, trazendo soluções para os problemas mundiais e prometendo uma falsa paz. No entanto, essa aliança será quebrada na metade da tribulação, dando início à perseguição e aos julgamentos finais. O desejo de reconstruir o terceiro templo em Jerusalém é uma aspiração presente em segmentos do judaísmo contemporâneo e está perto de ser realizado. Diversas organizações têm se dedicado a preparar os utensílios sagrados necessários para os rituais que seriam realizados no futuro templo. O Instituto do Templo já recriou aproximadamente 102 utensílios necessários para os rituais do templo, todos meticulosamente confeccionados de acordo com as especificações bíblicas. Além da confecção dos utensílios, há esforços para identificar e treinar descendentes da tribo de Levi, especificamente os Kohanim, sacerdotes, para desempenharem as funções sacerdotais no futuro templo. Isso inclui estudos genealógicos e treinamentos práticos nos rituais descritos na Torá. O tratado será uma aliança aparentemente pacífica entre Israel e outras nações, incluindo possivelmente países árabes e islâmicos. Ele será promovido como uma solução para os conflitos históricos e a instabilidade no Oriente Médio. Seu objetivo será de estabelecer paz e segurança na região, incluindo o direito de Israel reconstruir o templo em Jerusalém e retomar os sacrifícios judaicos. Será visto como um feito diplomático monumental, promovendo o anticristo como líder global confiável e pacificador. Após 3 anos e meio, o anticristo quebrará o acordo, demonstrando sua verdadeira natureza maligna. Ele profanará o templo, provavelmente colocando uma imagem de si mesmo e exigindo adoração. Declarará palavras blasfemas e arrogantes contra o Altíssimo. Isso é chamado nas Escrituras de abominação da desolação, citada por Daniel e Jesus. A partir desse momento, haverá uma perseguição feroz e mortal contra os judeus e cristãos. A
fúria do anticristo será implacável contra aqueles que não aceitarem a marca. Recentemente, os acordos de Abraão, assinados em 2020 entre Israel e vários países árabes, demonstram esforços para estabelecer relações pacíficas no Oriente Médio. Embora não sejam o cumprimento da profecia, eles podem ser vistos como um precursor. 7. A seca do rio Eufrates. Apocalipse capítulo 16, verso 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. O rio Eufrates é um rio que serpenteia pela atual Turquia, Síria e Iraque, desaguando no Golfo Pérsico. A seca do rio Eufrates é mencionada como um evento que permitirá a passagem dos exércitos do Oriente para a guerra do Armagedon. Isso será um prelúdio para a batalha final contra Deus. O aumento das temperaturas globais e a alteração nos padrões de precipitação tem contribuído para a diminuição do fluxo de água no Eufrates. Estudos indicam que em apenas algumas décadas, o fluxo dos rios Tigre e Eufrates diminuiu para quase metade da média anual nos anos de seca. O Ministério dos Recursos Hídricos do Iraque estima que, se as tendências atuais persistirem, o rio Eufrates pode secar completamente até 2040. Essa previsão ressalta a urgência de medidas sustentáveis para a gestão dos recursos hídricos na região. Esses eventos têm levado muitos a verem isso como cumprimento literal da profecia de Apocalipse 16 e uma preparação para os eventos futuros. Conclusão: essas 7 profecias aterrorizantes ressaltam a gravidade dos eventos futuros descritos na Bíblia. Elas nos desafiam a refletir sobre a santidade de Deus, sua justiça e a necessidade de estar preparado para o retorno de Cristo. Apesar do terror desses acontecimentos, há uma esperança para aqueles que colocam sua fé em Jesus, pois ele promete salvar e restaurar os que o seguem. A promessa do arrebatamento da igreja, independente de ser antes ou depois da grande tribulação, permanece viva no coração dos crentes. O próprio Jesus afirma: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que possamos viver em vigilância e santidade, enquanto aguardamos o cumprimento do plano perfeito de Deus nos dias que se aproximam.